Ni hao, pessoas que já conhecem bem o Professor Rock, tudo bem com vocês? O Elias foi no Irmãos Dia Podcast e detonou o nosso careca da geopolítica. Eu volto a repetir aqui. Uma coisa é Econocoach da Resposta Fácil, é o tal do Professor Rock vir aqui, me desculpa, né? Falar aquele monte de groselha que ele fala, sem nenhuma base intelectual teórica Nenhuma. e dar uma explicação fácil. Nenhuma. Ou seja, isso é fácil. Agora, e na história para entender por que as coisas são como elas são, que é mais difícil. Demanda colocar a bunda na cadeira, demanda estudar. E demanda, inclusive, no meu fato de eu sou marxista declarado, a chegar a conclusões que eu não queria chegar. De que o socialismo falha, o socialismo erra, o capitalismo foi mais competente do que o socialismo em muitas áreas. Eu tenho que só assumir isso daí. Senão eu vou estar sendo honesto intelectualmente, não vou estar sendo honesto cientificamente. Sabe? Enfim, eu falei do professor Rock porque eu vi um episódio dele aqui no seu canal, por exemplo. Sim. Ele falou sobre a opinião do Jones Manuel. Não, sobre a questão do comunismo. Acho que não é esse não, aí. não é nada pessoal contra ele, não, sabe? A questão é que o Aqui é sim. Brasil, nos últimos 10 anos, se pega por caso... Ah, não, ele falou sobre Israel, o que acontece, né? Sim, eu vi. Sim. Cara, primeiro, ele se auto-intitula professor, né? E sai falando por aí, nos vários podcasts, dando opiniões sobre tudo. O cara não tem um artigo publicado sobre nada. O cara não tem um livro publicado. E na academia, André, assim como no teu negócio, na academia você Pra ter relevância, levado né? a sério ou não, na academia, a partir do quê? A partir de Publicações. de artigos. que vão ser, os pares vão te julgar. É o que eu sempre falo, né? O lance do Rock é que, assim, ele não precisa ser, no caso da China, né? Ele não precisa ser um especialista em China, né? Porque ele não é obrigado a ser. Mas a partir do momento que ele se propõe a falar de China, ele deveria entender, pelo menos, o básico do que ele está falando, e ele não entende. Ele não sabe nada de China, ele não sabe como é que a China funciona, ele não sabe como funciona, sabe? Ele não sabe de nada, cara. Ele se formou em 2 universidades genéricas dos Estados Unidos, que não são, assim, nenhuma das top, né? Mas aí ele se vende como tendo estudado nos Estados Unidos. Ele diz que trabalhou no Conselho de Segurança da ONU, e ele é a única fonte para isso, né? Não tem no site da ONU, não tem em lugar nenhum essa informação. E é isso, né, cara? Veste um terno, fala com a voz impostada, fala um português mais rebuscado e pronto. Você publica uma opinião, você fundamenta cientificamente, você vai entregar para a publicação e 3 ou 4 pares seus vão te julgar, né? Então, as pessoas não podem, elas não precisam parecer, elas na academia, elas não têm que parecer ser boas, não adianta parecer ser boa, ela tem que ser boa. Eu, por exemplo, eu tenho a minha trajetória, eu pego o caso do Jones Manuel. O Jones Manuel já está começando uma trajetória intelectual. Ele começou como cara de YouTube mesmo, e hoje ele constrói uma trajetória intelectual. Eu acho que ele já tinha, né? Já tem uns livros publicados, artigos e tal, né? Assim, eu não sei se o Jones começa no YouTube, mas eu sei que ele já tem alguns livros, 4, 5 livros publicados já. Que é promissor, inclusive, do meu ponto de vista. O meu caminho é outro. Eu sou uma figura que tem 6 livros publicados, vou publicar o 7º agora. E tenho 70 artigos científicos publicados, dentro e fora do Brasil. Né? Eu tenho mais de 40 capítulos de livro publicados. Eu tenho entre aspas, uma obra para apresentar para a sociedade, e essa obra, ela Embasa, traz né? substância para as minhas opiniões. Sim, claro. O cara como Não, peraí. o Rock não tem isso. E isso é produto do quê? É produto dessa vulgarização que a direita, a extrema-direita, promoveu nas redes sociais. Ou seja, a Renata Barreto virou intelectual da direita. Claro. Ela amada, todo mundo vê ela como uma referência. E a pessoa completamente desqualificada do ponto de vista intelectual. E o Rock é o outro, cara. O Rock não tem qualificação intelectual, em termos acadêmicos, né? Ele não tem. Mas, como ele tem todo um treinamento, um media training ali, como eu falei, terno, fala bem e tal, os caras acreditam. O cara é formado em relações internacionais, ele vem ali, fala bem e tá tudo certo, e a galera acredita e é isso aí, cara. Ninguém questiona. Esse é o meu maior ponto. Quando esses caras vão em podcast, ninguém questiona, sabe? Aliás, você fez um debate com ela em algum podcast, faz o quê? Uns 2 ou 3 anos, né? 3 anos. 3 anos. E que parece que a coisa não ficou legal pra ela, né? Porque será, né? Eu não lembro. Qual foi o assunto do. O assunto, eu vou contar a história, né? Mas antes de contar a história, terminar isso. E o Rock, por exemplo, é um cara que... Deixa eu terminar de bater no Rock. Ele me apresentou uma qualificação dele. Ou seja, qual que é o paper que ele publicou? Qual que é o livro que ele publicou? Nada.
Aí ele dá Nada. aquelas opiniões horrorosas sobre a Ucrânia, por exemplo, que não é uma opinião de direita. Eu tenho opiniões que são diferentes das minhas. O Oliver Stunka, por exemplo, o cara que pensa diferente de mim, mas é um cara qualificado. Mas é outro também, né? Que foi lá no Flow e disse que no Ocidente a gente nunca veria governos democráticos interferindo em redes sociais, em algoritmos, em censurar algoritmos. Pô, gente, né? Isso acontece desde sempre. E você percebe que as opiniões do Rock é completamente senso comum, assim, uma coisa Sim, que chega a ser sim. chocante alguém se intitular professor Sim. e ter essa audiência toda porque o cara é Claro. muito ruim. Sim. Qual a opinião, por O cara é exemplo, muito- o cara é muito ruim, obrigado, Elias. O cara é muito ruim. Elias, pra gente deixar os nossos telespectadores aqui mais por dentro? Por exemplo, você citou a Ucrânia. Qual a opinião que você acredita que o Rock tenha que Que você interesse comida do o sol. interesse da Rússia na Ucrânia é pela parte industrial da Ucrânia, que é onde estão os russos, né? Que os russos da Ucrânia passou a querer fazer parte da Ucrânia. Ele falou isso aqui. Como que uma pessoa pode falar duas besteiras desse nível? Que o interesse da Rússia na Ucrânia só são as partes industriais da Ucrânia, que é a parte leste do país, que é a parte russificada, e que ao longo do tempo os russos na Ucrânia querem passar a serem nacionalistas ucranianos, sendo que desde 2014 os russos na Ucrânia estão passando por um processo de limpeza étnica. Né? Ou seja, isso é claramente o pessoal desinformado, uma opinião dessa. O interesse da Rússia na Ucrânia é o quê? É uma zona tampão para sua segurança. É a linha vermelha para a sua segurança após a quebra do acordo entre Estados Unidos e Rússia, Sim. aliás, com a União Soviética, Não expansão cai o muro da de OTAN, Berlim, né? mas a OTAN não vai se expandir até o leste. E a OTAN se expandiu até a Rússia. Né? E E a OTAN quer expandir até pro Pacífico, cara. Esse é o nível da maluquice dos Estados Unidos. Você colocou uma linha vermelha para essa expansão. A linha vermelha é a Ucrânia. Não vem mexer com a Ucrânia, que aí o negócio vai pegar, né? Por quê? Porque a Rússia está completamente cercada. E a Ucrânia tá Claro. começando a ter laços com a OTAN, né? Exatamente. Claro. Então, o cara, fora as opiniões dele sobre a China são as piores possíveis. É uma opinião qualificada de direita, né? Ele não sabe nada. Uma opinião nada, de nada. senso comum, de quem, Nada. de quem lê a Gazeta do Povo, de quem lê Revista Oeste. né? o Revista Oeste. Ah, é. Não tem condições. Eu acho que quando ele veio aqui, a questão do Jones Manuel foi em relação... Eu vou ler... É que eu falei, de China, ele não sabe nada, cara. Nada. Ele é muito fraco em relação à China. Ele destila realmente muito senso comum, muita informação de site de notícia, mas aprofundar mesmo, tentar entender, e assim, não tem como, né? Porque ele é um analista de geopolítica generalista, então não tem como ele saber detalhes, sabe? É porque é muita coisa, né? Acontece muita coisa o tempo todo no mundo inteiro. Então, dá para entender, sabe? É o que eu sempre falo, ele não é obrigado a ser um especialista em China. Ele não é obrigado a saber o que eu sei, a quantidade de informação que eu tenho. Mas quando ele vai falar alguma coisa a respeito de um país, ele tem que saber o mínimo, né? Tem que saber o mínimo. E ele tem que deixar um pouco aquele viés dele de direita distorcido, né? Extremamente pró-OTAN de lado. E tentar ser um pouco menos, né, pró-OTAN. Não lembro 100%, talvez seja melhor. Mas acredito eu que foi sobre o conflito de Israel, Sim. Irã e Aí ele Palestina, falou né? sobre a questão da Palestina, por exemplo, ele fala assim, as pessoas têm que ir atrás dos verdadeiros culpados pelo seu sofrimento. É sempre o Hamas. Eu não tô aqui para absolver Hamas, não tô aqui para isso. Tá? Não faz o Hamas, mas ele se esquece que o Hamas é uma criação de Israel Sim, não é que ele não esquece. para dividir a resistência palestina em 87, né? E se esquece que o Hamas só existe, ou a qualquer partido político palestino em armas, só existe porque existe uma ocupação lá. Não, assim, ele não esquece, né? Ele é sionista e ele faz propaganda do governo de Israel. Eu não estou dizendo aqui que ele é pago, né, seu juiz? Tá? Eu não estou dizendo que ele é pago, porque eu não tenho prova disso. Mas ele claramente faz propaganda do governo de Israel. Vocês lembram quando teve um ataque, logo no começo, teve um ataque a um hospital, e aí, pô, será que foi Israel? Será que foi Hamas? Ele prontamente fez um vídeo de 1 hora explicando como o hospital tinha sido atacado pelo Hamas. Basicamente repetindo tudo que o governo de Israel falou. Israel já atacou todos os hospitais da faixa de Gaza. Não tem um vídeo dele. Israel matou 19 mil crianças, não tem um vídeo dele. Israel já matou 200 e poucos jornalistas, não tem um vídeo dele. Aí ele vai para a Ucrânia fazer um turismo de guerra e mete lá um coletinho de imprensa. Olha quão ridículo é isso. O cara que defende o Estado de Israel, que mata jornalistas, praticamente todos os dias já morreu mais jornalista em Israel do que na Segunda Guerra Mundial inteira, no Vietnã inteiro, todas essas guerras grandes recentes.
e o cara bota um coletinho de imprensa. Se ele tivesse com um coletinho de imprensa na faixa de Gaza, ele talvez estivesse morto. Tá? Esse é o Rock. 48, que é o início da Nakba palestina, ou seja, o chamado Holocausto palestino, em que centenas de milhares de palestinos foram expulsos das suas casas. Então, o Hamas não cresce e não se reproduz num vácuo, né? Porque são maus por... Hamas cresce porque existe uma demanda foi de resistência, historicamente colocada, não atendida para o povo palestino. Claro. Você pode discutir os métodos do Hamas, pode discutir se é certo, se é errado. Agora, falar que é o Hamas que provoca o sofrimento do povo palestino... Não é o Hamas que está impedindo a entrada de comida e água na faixa de Gaza, sabe? Tem aquela Freedom Flotilla que tinha um brasileiro lá? Pô, agora tem centenas de barcos tentando chegar em Gaza. E Israel não vai deixar. E tem a ver com o Hamas isso? Não, né? Eles inventam uma desculpa de esses barcos têm armamento que pode ir pro Hamas. Gente, faz o seguinte, para os barcos, tira toda a comida, toda a água, todos os remédios e vê, olha, não tem arma, beleza. Entrega esse aqui para Gaza. Só que eles não têm interesse, porque o grande plano é acabar com todos os palestinos e colonizar a faixa de Gaza. Eles estão fazendo isso na Cisjordânia agora, né? E na Cisjordânia não tem Hamas. No que Gaza, ela tem água e energia racionada muito antes do 7 de outubro, né? O 8 de outubro, quando teve aquele ataque do Hamas, né? Sabe? É de uma ignorância muito grande, ou seja, o mundo inteiro, e não é minha opinião particular só, o mundo inteiro está concluindo que existe um genocídio lá em Gaza. Praticado por Israel, no caso. Praticado por Israel. Agora, será que negar... Aí que eu coloco uma questão. Será que negar que existe um genocídio em Gaza ajuda Israel, por exemplo? Eu coloco isso para os meus amigos judeus. Não. E sionistas. Mas o ponto é que eles não se importam mais, né? Ajuda. Será que a solução para Israel, por exemplo, para aquele conflito não seria uma solução de 2 estados? Para o bem da segurança de Israel, por exemplo, não seria interessante ter 2 estados? Sim, claro. Não seria interessante a descolonização da Cisjordânia? Mas isso, Elias, é porque a gente tem um pouco de empatia, a gente entende a dor do povo palestino. Agora, os sionistas, para eles vão acabar com aquela região toda, inclusive teve uma reunião aí da Liga Árabe, que no fim só não deu em nada, né? Não deu ação nenhuma, e os caras falando, a gente não vai deixar acontecer a tal da Grande Israel. Pô, os caras estão anunciando isso aí, é um projeto de décadas. Teve um encontro aí de 250 políticos americanos em Israel, incluindo o Marco Rubio, e os caras tinha lá uma logo gigante, né? 50 estados, uma Israel. 50 estados são 50 estados dos Estados Unidos, né? E uma Israel porque eles estão trabalhando junto. E eles têm um plano do Grande Israel. E aí vai tomar pedaço do Egito, do Iraque, da Jordânia, da Síria. E Israel não tá nem aí, cara. Se tiver que matar todo mundo no meio do caminho, eles vão matar. Porque para eles só vão se sentir seguros quando todo mundo estiver morto. E, na verdade, é um projeto colonial gigantesco com o apoio dos Estados Unidos. Né? Sim. Por exemplo, para a segurança de Israel, tá? Eu não estou falando... E aqui eu sou favorável à existência do Estado de Israel. Sou favorável. E também da Palestina, né? Eu estou declarando isso aqui. Que é muito polêmico no meu campo político. Eu não. Né? Mas, para a segurança de Israel, a inteligência política demonstra que a Palestina tinha que ter o seu próprio Estado, com a volta dos refugiados. Ou eles matam todos os palestinos, que é o que eles estão tentando fazer. A volta dos refugiados de 48, seguindo as linhas da resolução de 1967 da ONU. Mas não, né? Ou seja, então eu acho que eles erram, os sionistas, os pró-Israel, e os judeus sionistas, que tem muito judeu que não concorda com aquilo, né? Erram em negar o genocídio e erram em negar a Palestina o direito a ter um Estado, né? Esse que é o X da questão. Ô Elias, e o Hamas você considera como um grupo terrorista ou mais como um partido político? Tem que ver o que é grupo terrorista, né? Pode ter várias gradações. Eu considero o Hamas um partido político em armas, que é a mesma, que aliás, antes que me acusem de antissemita aqui, é a mesma classificação que a ONU entrega para o Hamas. O Hamas não é visto como um grupo terrorista pela ONU. Porque um grupo que está resistindo não pode ser o terrorista, né? Um grupo que está resistindo ao colonizador não pode ser o terrorista, gente. Terrorista é justamente quem está invadindo. Se a gente for no Iraque, no Afeganistão, a Al-Qaeda, esses grupos, eles não são os terroristas. Quem é terrorista são os Estados Unidos, porque eles são os invasores. Eles que causaram a morte de milhões de pessoas, né? Não tem como ser o grupo que está resistindo, sabe? Uhum. Eu acho que o partido político em armas. Agora, qual que é a questão aqui também? Se nós formos acusar o Hamas de ser
uma organização terrorista, a partir da conceituação de terrorismo, a gente vai ter que chegar à conclusão de que o Estado de Israel também é um Estado terrorista. Ambas as... Entendeu meu ponto não, aqui? não tem como... Bom, eu particularmente não tem como apoiar aquele ato de violência dos homens armados entrando naquela festa, matando pessoas, sequestrando pessoas. Mas aí eu entendo o seu lado quando você fala que Israel... Eu não sou um grande estudioso, eu te peço desculpa. Quando Israel também... imagens que eu tenho visto ali da Palestina é muito triste. Chega a se emocionar. Chega a se crianças emocionar. pedindo comida. Mano, teve um grupo de médicos falando que os israelenses miram na cabeça de criança intencionalmente. Tem grupo de soldados israelenses falando que eles atiram nos joelhos intencionalmente. Se emocionar, cara, pô, bicho. É terrível. Então, assim, nós que não somos grandes estudiosos do conflito que tá ali, o que a gente olha e a gente pede é paz, né? Enfim. Vou te contar uma história. Entre a década de 20 e 30, surgiram guerrilhas naquela região ali da Palestina, buscando, cujo objetivo dessas guerrilhas eram a formação do Estado judeu, não é? Sendo que o maior líder dessas guerrilhas foi Ben Gurion. Ben Gurion, que foi um dos dos maiores líderes da história de Israel. Alguém considera esses grupos terroristas? Eu creio que não. E por que o Hamas seria terrorista, então? Eu não estou advogando uma posição aqui, eu estou colocando questões para o público pensar. Então, a depender do que você acha que é terrorismo, você vai achar que o Estado de Israel também é terrorista. Existem elementos para falar isso. Claro, tem elementos. Se está fazendo um ataque... Não, é um Estado genocida, né? A ONU já votou isso, né? A ONU já votou e a ONU já decidiu que o que está acontecendo em Israel é um genocídio. E aí a gente vê que é bem interessante quando os países brancos ricos, né, o Ocidente branco rico, fala sobre defender direitos humanos. Por que eles não invadem a Palestina para defender os direitos humanos dos palestinos? Porque o Iraque foi invadido por muito menos, vocês lembram? Sim, vocês lembram não, né? Mas o pessoal que é mais antigo que nem eu, lembra que o Iraque foi invadido porque o Saddam teria armas de destruição em massa para matar os curdos. O Iraque foi invadido, destruído, pilhado, o Saddam Hussein foi enforcado e não tinha arma de destruição em massa nenhuma. Não tinha prova, era tudo mentira. Hoje a gente tem prova, a gente tem vídeo, a gente tem coisas acontecendo ao vivo e o Ocidente branco rico não faz nada. Porque o interesse nunca foi salvar a vida dos curdos, foi simplesmente entrar, pilhar, tirar o Saddam Hussein do poder, colocar alguém no poder, pegar o óleo do Iraque. E ela nunca foi por direitos humanos, sabe? A civis e pessoas não inocentes. Não estou dizendo aqui que o Estado de Israel é um Estado terrorista, pelo amor de Deus. Sim. Não quero aqui ser taxado de antissemita, com nada disso. Não, mas são duas coisas diferentes, né, Elias? O Estado de Israel é sionismo, não é o judaísmo, né? Tem judeus que dizem que o Estado de Israel é um Estado terrorista. Então, assim, não é antissemitismo dizer que Israel é um Estado terrorista. Porque o Estado de Israel não é o judaísmo. Estou colocando como cientista questões... Existem atitudes que possam classificar. E vamos falar, por exemplo, que as guerrilhas comandadas por Ben Gurion, por exemplo, que promoviam pogroms contra palestinos, também pode ser visto como terrorista, ou não? Então, eu vejo o Hamas, é minha opinião, como um partido político em armas. É diferente, tá? Um partido político em armas. Porque se o Hamas é um grupo terrorista, os Vietcongs, por exemplo, a mesma forma que tratam o Hamas hoje, sabe? A mesma forma que trata o Hamas hoje, o Hamas, sim, como o Ocidente trata o Hamas, é como tratava a Frente de Libertação Nacional da Argélia, é como tratava a Frente a Frente de Libertação da Palestina, do Vietnã. Todos os movimentos de libertação nacional foram taxados e foram vítimas de propaganda, da mesma forma que o Hamas é exposto hoje, todos na história. É porque acho que ficou muito marcado, Elias, para o mundo, esse ataque que aconteceu, né? De sequestro de pessoas inocentes. Claro que a gente sabe que existe um marketing, a imprensa ela coloca como quer. Eu tenho certeza absoluta de que a Palestina está sofrendo muito. Os ataques de Israel não são concentrados só em elementos militares, mas vários civis estão sofrendo. Nunca não tenho a menor dúvida. O que eu acho... Vários não. 1 milhão de civis, tá? Vários é tipo meia dúzia, cara. 1 milhão de civis estão sofrendo. Péssimo também, mas acho que ficou muito marcado essa questão de entrar numa festa, matar pessoas, sair atirando. Isso ficou muito marcado ali. Ficou muito marcado porque Israel tem uma máquina de propaganda muito grande. Há décadas para fazer o premier...
alemão, chorar, falando, ai, nossa, porque olha, estamos tendo muito antissemitismo nesse país, e o cara quase chorando. Gente, são duas coisas diferentes, sionismo e semitismo. Semitismo, o semítico, inclusive, é um tronco linguístico, não tem nada a ver com o judeu. Inclusive, tem um estudo aí de teste de DNA que boa parte dos judeus de Israel, que estão morando em Israel hoje, não tem nem DNA daquela região. Porque são pessoas que estão há muitas gerações já na Europa, nos Estados Unidos, na Austrália, no Brasil, sei lá. Eles não têm ligação nenhuma com aquela terra, sabe? Não tem. Então, antissemitismo é ser contra palestinos, é matar palestinos, isso é antissemitismo. Ser contra o Estado de Israel, genocida, isso é antisionismo, são duas coisas bem diferentes. Né? Como um ato terrorista, que eu particularmente não apoio de forma alguma, mas também não apoio Israel atacar civis ou prédios, hospitais, escolas, né? Se quiser. Por que você não questiona o Rock, então, quando ele está aí na tua frente? É uma sugestão, né? Quando o Rock foi de novo, questiona ele. E aí, Rock, o que você acha de Israel atacando hospitais, atacando escolas, fazendo tal que eles chamam de double tap, que a gente viu isso, assim, eles matando inclusive jornalista, né? Eles atacaram um hospital, aí o pessoal vai para resgatar as pessoas e aí eles atacam de novo. Isso é comum. E aí eles inventaram que eles estavam colocando uma câmera pro Hamas, porque tudo é Hamas. Tudo. Faz assim, cara. Irmãos questiona o Rock a próxima vez que aparecer na tua frente. Se concentrar, se concentra ali em atitudes militares ou... Se eles quisessem, eles estão querendo acabar com o Hamas. Esse é o objetivo deles. Não é, né? Já mataram mais de 60 mil pessoas, maioria mulher e criança. Não, já mataram mais de 200 mil, Elias. Nas palavras de um ex-líder militar de Israel, já são mais de 200 mil pessoas, só crianças já são 19. Assim, a ideia nunca foi o Hamas, não tem nada a ver. A ideia é colonizar aquela região mesmo. O objetivo é acabar com o Hamas ou expulsar os palestinos de Gaza? Então vamos pegar aqui vamos ser criterioso. O objetivo é acabar com o Hamas ou transformar Gaza no resort? Segundo o que eles noticiam, é acabar com o Hamas, né? Não, mas tudo bem, mas e o Hamas, você não acaba com um grupo desse assim. Ah, não, é igual o Talibã no Afeganistão, né? Não, e tem Os outro. Estados Unidos ficou anos e anos lá e não acabou com o Talibã. Até porque eles que ajudaram a criar o Talibã, né? Com treinamento, armamento. Era Al-Qaeda, né? Eu particularmente, eu sou contra a violência. Não, eu também, total. Sabe? Agora, eu não vivo no mundo de Alice do País das Maravilhas, Pantera Cor-de-Rosa, aonde há opressão à resistência. Claro. Então, contextos dos ataques de 8 de outubro, 7, não sei, também tem que ser observados enquanto dentro de parâmetros de processo histórico. O que acontece, por exemplo, na Palestina, na faixa de Gaza, na Cisjordânia, desde 1948? Eu não te confesso que eu não tenho conhecimento. Eu faço isso para o público. Pessoal, não estou advogando aqui nada. Eu quero que vocês, antes de terem opinião sobre algo, uma opinião sobre os ataques do Hamas, por exemplo, vamos buscar o contexto histórico daquela região. Vamos observar criticamente aquilo. Mas você não acha que eles deveriam, então, ter atacado bases militares de Israel, mas não pessoas civis numa festa, né? Porque... Cara, eu não aprovo esse tipo de ataque. Acho que não sei se foi... Nessa semana a gente teve um ataque no ônibus lá, parece que atiraram um monte de pessoas lá em Israel também, inocentes. O que eu quero te dizer, assim, né, na minha opinião pessoal, um ato não justifica o outro, sabe? Mas o que o Elias está falando é que você claramente não consegue entender, é que tem um contexto por trás desse ataque de 7 de setembro. Sabe? Tem um contexto de 70 anos de opressão. Não dá, já dizia o Malcolm X, para a gente confundir a violência a existência do oprimido com a violência do agressor, sabe? Não dá. São duas coisas completamente diferentes. E é óbvio, né, que assim, eu não estou defendendo que israelenses deveriam ter sido mortos naquele ataque, isso não é o ponto. Só que a gente tem que entender o que aconteceu, o que leva o Hamas a tomar essa atitude, né? O que leva Israel, inclusive, a ignorar os avisos de vários países de que um ataque aconteceria. Que eles já sabiam que aconteceu o ataque, todo mundo já sabe. O que leva Israel, inclusive, a tal da diretiva Hannibal, que era matar os próprios israelenses. Porque quem matou mais israelenses nesse dia foi o próprio governo de Israel com um helicóptero. Porque os caras vêm com os helicópteros Apache ali, começam a metralhar todo mundo. Não tem como, na correria não tem como distinguir quem é quem. Israel matou um monte de judeu.
Eu acho que assim, se você quer resolver uma questão de território, pô, se a gente tá falando de exército contra outro exército, base militar e tal, ok, mas não envolvendo civis, sabe? Pessoas inocentes Isso, que estão ali no meio, né? Isso a gente tem como um acordo. Não tem, assim, eu não tô justificando isso, eu nunca vou justificar. Agora, o que eu peço para as pessoas é terem um juízo baseado na história daquilo ali. E as pessoas, e os povos, elas lutam com as armas que ela tem. A luta dos povos, seja palestino, árabe, chinês, é lutar com as armas que ela tem, que eles têm, não é? Ou seja, eu peço para as pessoas terem acesso ao dia a dia da faixa de Gaza e da Cisjordânia antes de outubro, muito antes. É muito sofrido ali, Não, né? aquilo ali é um campo de concentração a céu Claro, aberto. claro. E quem diz isso? A ONU. A faixa de Gaza é um campo de concentração a céu aberto. Tudo para entrar. A comida racionada, água racionada, eletricidade racionada. Ou seja, você vai esperar o quê? Em um lugar com essas características, que o quê? Que não haja uma reação como aquela, não aconteça uma merda daquela? Desculpa falar palavrão. É uma pressão muito grande, né? Chega uma hora que o ser humano, ele... Não, mas exatamente espana, né? isso. Ou seja, não estou dizendo aqui que Israel é nazismo no século XXI, estou dizendo que Israel é Estado nazismo. Não estou falando nada disso aqui. Não estou falando nada disso aqui. Antes que venham falar, o Elias, faça uma campanha. Não estou falando nada disso aqui. O que eu peço para as pessoas é terem o juízo histórico do que está acontecendo lá. E que para os fins de segurança de Israel, Que é fronteira ali, né? o Estado da Palestina é fundamental até para as necessidades de segurança de Israel. O desenvolvimento daquela região, o Agora, reconhecimento... como Israel é governado por fanáticos religiosos de extrema-direita Fascistas, né? Fascista. e fanático não pensa, né? Sabe? Aí fica complicado. Acabou aqui. Gente, o meu ponto aqui era mais a respeito do nosso careca da geopolítica, que é realmente muito fraco, né? Ele é muito ruim na argumentação. De novo, ele só tem ali tira aquele terno, tira aquela voz impostada e aquele português rebuscado, não sobra nada, cara. Não sobra nada, porque ele é muito, muito fraco. Principalmente, de novo, quando ele fala de China, que ele não sabe realmente nada. Ele é extremamente ignorante em história chinesa, em contexto chinês, né? E a própria filosofia chinesa, o impacto da filosofia chinesa na vida por aqui. Né? Mas tá aí, né? Obrigado, Elias, já que não sou só eu, né, batendo nele nesse tempo todo.